Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estamos resolvendo a prova de 2019. Vamos apresentar hoje as questões 158, 159 e 160, confirmando que as datas das provas são 17 de janeiro, 24 de janeiro, versão digital 31 de janeiro e 7 de fevereiro, resultado previsto para o dia 29 de março. Então, vamos para as questões. Questão 158. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros e altura 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual. Então, observe, questão bem importante, bem interessante, porque envolve conhecimento de geometria espacial, cálculo de volume de cilindro e cálculo de volume. Então, vamos lá. Vamos primeiramente calcular o volume do copo, que é um cilindro. Lembrando que o volume de um cilindro é dado pela área da base, que é um círculo, multiplicado pela altura. O exercício está dizendo que o diâmetro do copo da base mede 6 centímetros, logo o raio é 3. Então, temos o volume do cilindro é πr², que é a área da base, multiplicado pela altura. Portanto, π, sugestão, vou utilizar como sendo 3, r é 3 ao quadrado vezes 15. 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27 vezes 15. Portanto, o volume do copo, 405 centímetros cúbicos. Vamos calcular o volume da pedra de gelo, que tem uma aresta e tem o formato de um cubo. Portanto, lembrando que o volume de um cubo é A ao cubo. Portanto, o volume desse cubo é 2 elevado ao cubo. Logo, o volume da pedra de gelo, que tem um formato de cubo, é 8 centímetros cúbicos. Vamos calcular o volume da rodela de limão, que é um cilindro de diâmetro 4 centímetros e altura meio centímetro. Então, se o diâmetro mede 4 centímetros, significa que o raio mede 2 centímetros. Então, nós temos o volume da rodela, área da base, que é πr², multiplicado pela altura. Então, fica π, utilizando como sendo 3. O raio é 2 ao quadrado, portanto, 2 ao quadrado vezes 3 dá 12, multiplicado pela altura da rodela de limão, que é meio. Multiplicando isso aqui vai dar 6 centímetros cúbicos. Então, já nós temos o volume integral do copo, o volume de cada pedrinha de gelo e o volume de cada rodela de limão. Vamos calcular o volume do copo. Então, nós temos o volume de refrigerante, vai ser o volume integral, que é 405, menos 3 pedrinhas de gelo, medindo 8 centímetros cúbicos cada, e 2 rodelas de limão, medindo 6 centímetros cúbicos cada um. Então, nós temos
405 menos 24 menos 12. Portanto, o volume restante vai ser o volume do refrigerante, 369 centímetros cúbicos. Alternativa letra C. Vamos para a questão seguinte. Questão 159. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistantes desta. Além disso, ele apresenta 2 outras informações. Primeiro, um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme figura. Então, observe, eu tenho as coordenadas cartesianas da câmera 1 e da câmera 2, câmera 1, câmera 2, onde a câmera 2 tem coordenadas 2 e 4, e a câmera 1, 3 e 1. Segunda informação, 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera deverá ser instalada. Então, nós temos aqui 5 relações em formato de uma equação de uma reta na forma reduzida. Y igual a x, y igual a menos 3x mais 5, y igual a menos 3x mais 10, y igual a 1 terço x mais 5 terço, e y igual a 1 terço x mais 1 décimo. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida foi. Então, observe. A câmera tem que estar num ponto mais ou menos aqui, quer dizer, equidistante da câmera 2 e da câmera 3. Então, dá para observar aqui nós teremos uma reta com a inclinação para o lado direito em relação ao arco X. Então, para quem relembra um pouquinho de geometria analítica, o coeficiente angular de uma reta que está inclinada na parte positiva do eixo X, este m tem que ser positivo. Então, nós temos aqui 2 equações reduzidas, cujo m é negativo, menos 3, e aqui é menos 3. Então, a relação 2 e a relação 3 praticamente está excluída. Então, só pode ser ou a primeira, ou a quarta, ou a quinta. Então, vamos para a resolução. Temos aqui um esboço. Aqui nós temos a câmera 2, a câmera 1. A terceira câmera tem que estar nesta reta R, porque a câmera 3 está equidistante de Q e P. Então, nós temos o seguinte. Pelos dados do enunciado da questão, a terceira lâmpada, leia-se, câmera, deverá ser instalada em um ponto da reta R. Esta reta R é a mediatriz dessa reta PQ. E este ponto M é ponto médio. Portanto, se é uma reta mediatriz, esta reta R forma um ângulo de 90 graus com a reta PQ. Então, vamos primeiramente calcular o ponto médio, o x de m e o y de m. Relembrando, para calcular o ponto médio, basta somar as abscissas, dividir por 2, e as ordenadas, dividir por 2. Então, nós temos que o x do ponto m vai ser o x de q mais x de p dividido por 2. Isso aqui vai dar 5 meios. O y do m é o y do ponto P mais y de Q dividido por 2. Coincidentemente, dá o mesmo 5 meios. Logo, este ponto M tem abscissa 5 meios e ordenada 5 meios. Se vocês observarem aqui, realmente,
O x aqui é 2,5. E o y aqui também é 2,5. Vamos calcular agora o coeficiente angular desta reta PQ. Lembrando que para calcular o coeficiente angular, nós devemos fazer o quociente entre a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Trocando em miúdo, é o y desse ponto menos y desse ponto dividido pelo x de Q, x de P. Então fica 1 menos 4 sobre 3 menos 2. Isso aqui dá menos 1, aqui dá 1. Portanto, o coeficiente angular de M desta reta é menos 3. E realmente está correto, porque esta reta PQ ela tem inclinação para o lado esquerdo. Portanto, o coeficiente angular tem que ser negativo. Se o M desta reta PQ é menos 3, o M desta reta tem que ser o inverso do sinal trocado. Portanto, o inverso é menos 1/3, o oposto 1/3. Condição de perpendicularismo. Sendo a reta R na forma reduzida, dado por essa expressão y, que é o y desse ponto, m, que é esse valor do m, x do ponto M maiúsculo, mais B. Então, vamos substituir o 1/3 na reta reduzida. Então, nós temos y 5/2. Então, nós teremos 5/2 igual 1/3, que é o M, multiplicado pelo x, que é 5/2, mais B. Portanto, 5/2, multiplicando isto aqui, 1/3 vezes 5/2 é 5/6 mais B. Vamos tirar o valor do B. Então, quem que vai ser o B? 5/2 menos 5/6. Como o mínimo aqui é 6, dividido por 2 dá 3, vezes 5 é 15. 6 dividido por 6 é 1, vezes 5, 5. Então, 15 menos 5, 10/6. Simplifica por 2 e por 2, tiramos que B é 5/3. Logo, a equação da reta na forma reduzida é o M, que é 1/3, x, mais o B, que é 5/3. Como nós vimos anteriormente, o M desta reta mediatriz teria que ser positivo. Se vocês lembrarem, a resposta correta é a alternativa letra D. Questão 160. O trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio de BC. M, ponto médio de BC. Os pontos P, Q e D são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Então, AP tem a mesma medida de PQ, a mesma medida de QD. Pelos pontos B, M, C, P e Q, nós traçamos esses segmentos, que determina 5 triângulos internos a esse trapézio. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais, deve ser quanto? Então, observe. Vamos traçar a altura desse triângulo BPM, que é a mesma altura do triângulo PMQ, porque aqui é um triângulo, é um trapézio isósceles. Portanto, aqui é H, aqui também é H. A área desse triângulo aqui, BPM, é base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo MPQ é base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui duas áreas. Como o exercício está dizendo que estas áreas são medidas iguais,
eu posso igualar a área do primeiro triângulo igual à área do segundo triângulo. Simplifica esse denominador 2, simplifica h com esse h, concluímos que x é igual a y. O exercício está pedindo a razão entre BC dividido pelo AD. Observe, BC é 2 vezes x. AD, 3 vezes y. 3y. Como x é igual a y, eu posso simplificar esse fator x com esse fator y. Portanto, restou a razão 2/3, que é exatamente a alternativa letra B. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para assistirem as demais novidades do meu canal. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega por hoje.